Bom, então vamos lá, vamos começar a tratar da nossa sentença penal. Tá aí o meu e-mail, se alguém precisar, tiver alguma dúvida depois, pode ficar à vontade para me encaminhar. A gente vai seguir nessa primeira parte, vamos tratar aí da estrutura e motivação da sentença, seguindo aqueles itens ali: forma, redação, modelos de justificação, qual é a concepção atual de verdade no processo penal e requisitos da motivação. Tá? Então, em primeiro lugar, com relação à forma, tá? A sentença tem que ser necessariamente escrita. Tá? Mesmo naqueles procedimentos em que a sentença é proferida oralmente, ou em que se admite que a sentença seja dada em audiência, ela tem que ser depois reduzida a escrito. Por exemplo, a lei do abuso de autoridade expressamente prevê essa possibilidade e o próprio Código de Processo Penal assim o faz, mas com a necessidade posterior de redução a escrito. Aqui, que está se pensando na preparação para um concurso, o grande desafio da prova de sentença no concurso da magistratura federal, em especial na 4ª região, é o tempo. Então, a característica que tem aparecido nas provas é provas muito longas, né? Muitos réus, muitos crimes. Então, é essencial um planejamento com relação à forma, com relação à estrutura que vocês vão adotar antes da sentença. Não vai dar para pensar nisso na hora, né? No momento da prova. Então, vocês devem ler as questões, né, os problemas propostos, as sentenças propostas nos concursos anteriores, para se habituar com isso. Treinem, né, elaborar sentenças, procurem fazer isso à mão, como vocês vão fazer no dia da prova. A gente até pensar, a gente pensa diferente quando a gente está digitando no computador e quando a gente está escrevendo à mão. Hoje em dia se escreve muito pouco à mão, mesmo na aula, né, o pessoal usa laptop, né, computador. Então a gente não tem mais, a gente perdeu o hábito, né, de escrever à mão. Então esse é um ponto muito importante. Do ponto de vista da estrutura, então o que vocês devem pensar antes? Agora, enquanto vocês preparam para realizar a prova, pensem como é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma estrutura com itens e subitens, que eu recomendo, acho que é bom, ficar visualmente mais fácil para o examinador, ajuda vocês mesmos a organizarem o pensamento, né? Vão usar a frase de ligação, o relatório, passo a fundamentação, concluindo a fundamentação, passo a aplicar a pena, né? Então, esses são pontos que vocês devem pensar antes da realização da prova. No momento da prova, e ainda dentro desse item forma, o que é importante? Vocês fazerem uma boa leitura, né? Dedicarem um tempo, uma parte do tempo, a uma boa leitura da questão, do problema, né? Nas provas de concurso de juiz federal não há um processo, né, como em algumas justiças estaduais, é oferecido um processinho, né, uma cópia mesmo de autos simulados ou verdadeiros, com nomes trocados, né, ou com alguma alteração, descaracterizados. Não, no concurso de juiz federal é um relatório, na verdade, que propõe a sentença que vai ser feita. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que vocês vão ter menos material para ler, né? Mas ainda assim é um relatório relativamente longo. O lado ruim é que às vezes pode faltar alguma informação. Você vê que não é suficientemente denso, né, em termos de informação para desenvolver uma longa fundamentação. Mas é o que se tem, então a prova que é oferecida é essa e vamos lá, né, vamos em frente. Tá? Então estejam preparados, né, para isso aí, porque é assim que as coisas funcionam. No âmbito daqui da 4ª região, pensem
em uma prova longa, com muitos detalhes, e a informação ela não vai estar nesse relatório muito organizada. Então, nessa primeira leitura que vocês vão fazer, o que é muito importante? Que vocês façam uma leitura cuidadosa, identificando aquilo que é relevante para depois para a sentença. Então, quais são os crimes, quais são os réus, quais são as preliminares levantadas, o que é relevante para a aplicação da pena, né? Tem uma informação sobre a situação financeira do acusado que vai ser relevante para a pena de multa, se tem um dado de antecedentes, se tem uma informação de que um réu faleceu e que, portanto, vai ser extinta a punibilidade. Então, o que vai estar sendo testado, né? O que vai estar sendo avaliado? A capacidade, entre outras coisas, né? O conhecimento jurídico, claro, a capacidade de redação, de articulação e a capacidade analítica de vocês, né? O quanto vocês são capazes de identificar como relevante naquele problema ali proposto, né? Então, essa é uma leitura que deve ser feita talvez mais de uma vez, né? Primeiro, uma primeira leitura para ter uma noção, né? Depois uma segunda aí mais cuidadosa, já sublinhando, anotando e formulando um esqueleto. Aí nesse esqueleto vocês vão colocar as preliminares que vocês vão tratar, vocês vão colocar os tipos penais, os réus, tá? E aí vai estar a estrutura da sentença de vocês, tá? Então tudo isso eu me refiro nesse item forma, né? Forma da sentença. Pense então na estrutura. A minha sugestão é uma estrutura articulada, né? Que vocês vão usar itens, quer dizer, se tiver mais de um crime, né? Então vocês vão colocar lá crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, e aí vocês vão colocar itenzinhos mesmo, né? Subtítulos em negrito, ou negrito não, vocês não vão ter computador, em letras maiúsculas, né? Caixa alta, para dar identificar, deixa uma linhazinha, faz um subtítulo. Isso, como eu falei, auxilia vocês, né, no organizar o pensamento e auxilia o examinador. Por que essa estrutura é tão importante? Eu vou falar muito nisso, né, nessa estratégia. Porque o grande desafio vai ser a administração do tempo, né? Vai ser conseguir chegar ao final da prova. Então eu falei nessa e vou falar ao longo da nossa conversa em algumas outras estratégias que vocês podem usar para a administração do tempo, tá? Bom, então essa dos subitens, né, é uma muito importante, tá? Ainda sobre a forma, né, ou a estrutura aqui, o usual no âmbito da Justiça Federal aqui na 4ª Região é fazer o seguinte, usar a seguinte estrutura, vamos dizer, geral. Relatório, que vocês não vão precisar fazer, porque ele já é fornecido, né, é o problema. Fundamentação. Aplicação da pena. E dispositivo. Aí alguns vão dizer, tá, mas qual é a novidade? O que eu quero destacar é essa ordem aqui, ó, porque em algumas justiças estaduais, é o caso do Rio Grande do Sul, se usa inverter nesse ponto aqui. A aplicação da pena é posterior ao dispositivo. O argumento de que não se poderia aplicar a pena sem condenar, né? Eu não vejo problema. Então, 2 dados que vocês têm que guardar. Primeiro, que na Justiça Federal, 4ª Região, a aplicação da pena é feita antes do dispositivo, tá? E essa suposta impropriedade lógica é vencida com a seguinte ideia: a sentença é um momento único,
né? Então, na verdade, quando se vai aplicar a pena, é porque na fundamentação já se concluiu pela procedência, ao menos parcial, da denúncia. Eu até uso um parágrafo, quem tem o acesso, né, pelo meu livro Sentença Penal, ali tem no hot site, tem alguns modelos de sentença. Então ali, vocês vão ver que eu uso um parágrafo no final da fundamentação, que é mais ou menos nos seguintes termos: estando provada a ocorrência do fato e a sua autoria, e não havendo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, deve ser julgada procedente a denúncia no particular ou quanto ao ponto, tá? Então eu já concluí que que ocorreu um crime, que o réu é o autor e que não tem causa de exclusão ou de exclusão de licitude ou isenção de culpabilidade. Então aí eu passo a aplicar a pena e depois coloco o dispositivo. A vantagem também de o dispositivo estar no final é a seguinte: do ponto de vista prático, para depois, quando a secretaria vai cumprir a sentença, o que interessa vai estar aqui no dispositivo. É a parte que vai conter os comandos do que tem que ser executado posteriormente à publicação. Certo? Bom, ainda sobre a forma, alguns utilizam na sentença de primeiro grau ementa, né? A ementa é obrigatória, como você sabe, no acórdão, ela é facultativa na sentença. A minha recomendação é que não seja feita ementa na sentença do concurso. Vocês podem fazer um cabeçalho, né? Que é usual, tá? Mas não é, como eu disse, obrigatório, certo? Bom, nessa estrutura, então, vocês vão separar, né, por crime e vão separar também por réu, né? Então, vamos dizer que tenha lá vários réus. Vocês podem fazer um subitemzinho aqui para o réu réu João, réu Pedro. E eles podem fazer também um subitemzinho com relação à autoria para cada réu, tá? Aí, como eu falei, ajuda também a organizar o pensamento. Se for o mesmo crime, vamos supor que seja 2 roubos, né? Vocês podem colocar primeiro fato, segundo fato, tá? Em suma, aqui há, de certo modo, algum grau de liberdade. Essa estrutura, pessoal, ela não é uma estrutura assim também imutável, né? Indiscutível, tem uma forma certa e uma forma errada de fazer. Ela tem que ser uma estrutura que fique lógica, né? Que fique compreensível para o leitor, que facilite a vida do leitor, tá? Então, o que pode acontecer também? Se for um crime empresarial, um crime societário, não é incomum que a análise da autoria seja muito parecida, né? Porque o que vocês vão analisar na autoria? O crime foi cometido no âmbito da empresa tal. Quem mandava na empresa era o fulano, né? O outro que era sócio formalmente, na verdade, não exercia atividade na empresa ou tinha uma atividade só de vendas, estava sempre fora, não tinha ingerência direta na administração e não participou, né, da decisão que culminou no crime. Então essa é uma análise que em alguns casos pode servir tanto para o crime financeiro, vamos supor, quanto para a lavagem de dinheiro, quanto para o crime tributário. Então vocês podem, num caso assim, para não ter que se repetir, fazer uma análise da autoria conjunta, que depois vai servir para todos os crimes, entende? Então essa organização, como eu digo, é importante que ela seja lógica, mas ela é dinâmica, no sentido de que não há uma única forma correta de fazer. Para isso, mais uma vez, vai ser muito importante aquela primeira leitura que vocês vão fazer e a estrutura que vocês vão pensar, tá? Que fique lógico e que vocês não precisem repetir a mesma coisa várias vezes, certo? Bom, ainda sobre a forma aqui, né? A aplicação da pena
em si, né, vai ter que ser feita então separadamente e mais uma vez para cada réu, tá? Bom, sobre a redação, meus amigos. Então, em primeiro lugar, idioma, né? Obviamente a sentença ela tem que ser escrita em português, né? O português é a língua oficial, né? Isso é uma regra constitucional e há regras processuais determinando que se utilize o português. Parece uma obviedade, né? Alguém pode pensar, pô, mas esse cara está me dizendo para escrever em português. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o cuidado com expressões estrangeiras, expressões latinas, tá? Ou expressões de outras línguas. Então, a regra de ouro é a seguinte: quando é que eu vou usar uma expressão em latim? Quando é que eu vou usar uma expressão em inglês? Quando é que eu vou usar uma expressão, sei lá, em alemão ou em francês? Só quando for uma expressão de uso consagrado, tá? E que vocês tenham certeza sobre a grafia e o significado dessa expressão, porque senão o tiro sai pela culatra, né? O efeito pode ser inverso ao desejado. Eu tinha um professor de português que dizia que o sujeito foi usar o latim e acabou latindo, né? Então é melhor usar bom português do que mau latim, tá? Então exemplos assim que dá para usar, né? Proibição de dupla valoração, né? Non bis in idem, ou ne bis in idem. Então vá lá, né? É uma que se usa sempre. Reformatio impejus, tá? Beleza, né? É uma expressão consagrada, né? Em latim. Então vá lá, mas evitem, tá? Então escrevam em bom português, certo? Segundo, ainda sobre a redação, tá? Terminologia técnica, pessoal, tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Então aqui, ó, redação, uso do vernáculo, né? Uso de expressões em língua estrangeira, terminologia técnica, tá? O que eu quero dizer com terminologia técnica tenha o cuidado de evitar expressões coloquiais, tá? Então às vezes eu já vi em exercícios de sentença o pessoal utilizar o assalto ou assaltantes, né, se referindo a um roubo. Isso aí fica bem para um texto jornalístico, mas não para um texto técnico, né? Para um texto técnico a gente vai usar a expressão da lei, que é roubo, né? O roubo é o termo técnico, né? Usar de forma trocada contrabando e descaminho, né? Contrabando é a importação da mercadoria proibida, né? O descaminho é o trazer a mercadoria permitida de forma sem pagar os tributos devidos, tá? Então o uso da terminologia técnica é muito importante, tá? Outro dado: como a sentença é um texto técnico, não há necessidade de mudar várias vezes a palavra que está sendo usada. Então o que eu quero dizer? Existem diferenças, né, no modo de escrever. Então vocês não precisam falar uma hora a Constituição, aí depois lei das leis, super lei, carta magna, magna carta, né? O nome da Constituição é Constituição, né? Usem a terminologia técnica, tá? Bom, o que mais que nós colocamos aí, né? O fato de usar uma terminologia técnica não quer dizer que a linguagem tenha que ser hermética, né? O dever de fundamentação, que é imposto lá pelo inciso 9º do artigo 93 da Constituição, ele tem um sentido, primeiro, de permitir o controle da decisão, porque quando o juiz decide e fundamenta, ele permite que a parte apele e permite que
o tribunal então controle, né, as razões e controle o acerto ou desacerto da decisão judicial de primeiro grau e assim sucessivamente conforme vai subindo para os tribunais superiores. Mas o dever de fundamentar a decisão judicial, ele também tem um sentido de legitimar, né? O Poder Judiciário é um poder que não se legitima pelo voto, né? Não tem então uma legitimação democrática pelo voto, como o Poder Legislativo e o Executivo, cujos membros são eleitos pelo voto popular, então tem um mandato, né, conferido pelo voto e daí decorre a sua legitimidade. O juiz, ao contrário, ele se legitima pela fundamentação, né, e ele vai ser mais legítimo conforme as pessoas possam compreender o conteúdo da decisão judicial. Então, uma decisão hermética, né, que usa aquela terminologia rococó, antiga, né, rocambolesca, assim, não atinge ou atinge menos esse dever, esse fim da fundamentação, que é a legitimação da decisão. Tá? Então, não tem por que usar expressões como o caso abre e ensanchas a aplicação de, né, ou então o tema traz a balha, né? Esse tipo de expressão antiga. Tem gente que usa, claro, né? Tem tribunais superiores, tem grandes advogados que usam, é um estilo, claro, né? Mas me parece hoje mais eficaz, mais adequada aos novos tempos, uma linguagem mais direta, moderna, que seja uma linguagem técnica, mas que seja compreensível por um leigo, com um grau razoável de educação e que tenha alguma informação sobre o problema. Tá? Então é um equilíbrio entre linguagem técnica que não vai ao ponto de uma linguagem hermética, certo? Bom, depois eu chamo a atenção de vocês ali para a diferença entre o texto técnico, o texto literário, tá? O texto técnico, o texto literário e o texto acadêmico. Né? O que eu quero dizer com isso? A sentença é um texto técnico, né? E sendo um texto técnico, ele se caracteriza por isso, pela linguagem direta, pelo uso, né, pela economia de adjetivos, né? Ele é um texto que está ali para resolver um problema. O texto literário é um texto que busca ser esteticamente agradável ou desafiador, né? Ele é artístico, ele quer impactar o leitor. Então o objetivo é diferente, né? A sentença, exatamente por não ser um texto literário, ela não precisa ter esse cuidado de ser um texto bonito. Até pode ser, né? Mas não é o seu principal objetivo. Seu principal objetivo, né, o principal objetivo da sentença judicial é resolver de forma adequada um problema concreto, né, e é para isso que ele está sendo escrito. E o texto acadêmico, que também é diferente, embora também seja técnico, mas no texto acadêmico o que se busca é o avanço da ciência, o esgotamento da discussão sobre uma questão ou algo bem específico, né, sobre um problema concreto ou teórico, né? Mas a proposta também é nesse sentido diferente. No texto acadêmico eu tenho certos deveres como esgotar a bibliografia a respeito daquele tema, né? Se eu estou escrevendo uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, né? Então eu tenho que referir as várias possibilidades, ou ao menos tenho que referir as obras principais que já foram escritas sobre aquele tema. Tá? Então tenham também, na redação da sentença, tenham também em mente a diferença entre o texto técnico, literário e o acadêmico. Faltou falar aqui o emprego da primeira pessoa do singular, muito importante na sentença. Tá? Então a sentença ela é obra do juiz, que usa então a primeira pessoa do singular. Vejam como é escrito o dispositivo da sentença. Né? Ante o exposto, julgo
procedente, né, a denúncia ou a pretensão deduzida na denúncia para condenar fulano de tal, etc. Né? Quer dizer, eu julgo, né? A sentença é obra, então, do juiz que emprega a primeira pessoa do singular. Para a gente ser consistente no texto, a primeira pessoa do singular deve ser empregada, então, ao longo de todo o texto. Tá, pessoal? Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, quando eu coloco ante o exposto julgo procedente, ao longo da sentença também eu tenho que usar entendo que, né, observo, noto, eu destaco, né, e não evitar então o plural majestático, né, entendemos, nós vimos, nós destacamos, né, nós quem, né? Então evitem plural majestático e evitem também a forma impessoal, né? Entende-se que, observa-se que, destaca-se que. Então uso da primeira pessoa do singular, tá? Depois, estilo forense. O que é o tal do estilo forense que eu coloco aqui, tá? Alguns já perguntaram, pô, mas o que é esse estilo forense? O estilo forense, pessoal, é um jeito, é um modo de escrever utilizado em peças processuais, tá? Então, a gente faz isso intuitivamente, não para pensar sobre o assunto, mas existe um estilo forense, até porque você sabe, no direito nada se cria, né? Tudo se copia. Então vocês estão aí lendo o modelo de sentença, como eu já li muitos modelos de sentença, e a gente vai repetindo, né, aquela formulação, aquele estilo. Então é um jeito usual de escrever peças processuais, tá? É mais ou menos como, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, um texto escrito em português por alguém que não é um falante nativo da língua, né? Então a gente entende, vê que é português, mas é um jeito meio estranho assim, de escrever. É mais ou menos esse estranhamento que eu me refiro, tá? O que é o bom no momento da prova de sentença? O bom no momento da prova de sentença é que o examinador leia o texto de vocês e veja, pô, esse sujeito aqui é do ramo, né? O camarada tem aquele jeitão de escrever assim que eu tô acostumado, tá? A ler. Bom, como é que a gente adquire esse jeito, né? Esse estilo forense? Praticando. Então, para aqueles que já trabalham, já têm prática processual efetiva, né? É uma coisa que é adquirida ao natural. Então, para quem advoga de forma militante, para quem é servidor público, para quem ocupa um cargo e que faz uso, né, da palavra escrita no âmbito aí, no mundo do direito, já está acostumado com isso. Quem tem uma prática menos efetiva, está mais voltado mesmo para a realização de concurso, pode também adquirir isso como? Praticando. Agora é o momento de pegar aí agora no período que antecede a prova, pela leitura, né, a gente vai adquirindo isso, pela leitura e pela prática, né? O que vocês podem fazer também em termos de preparação é até trocar, né, encaminhar a prova para um outro colega mais experiente, pedir para dar uma olhada, o que tu achou, duas cabeças pensam melhor que uma, e também tem o estranhamento do outro leitor, né? Então às vezes a gente lendo o que a gente próprio escreveu, a gente não percebe coisas que outra pessoa vai escrever. Então podem troquem com um amigo ou falem com alguém mais experiente que possa ler o texto de vocês e fazer apontamentos, né? Não estou falando de aprender a escrever, que isso a essa altura já se sabe, né? Mas a pegar esse jeitinho, tá? Ou esse jeitão de escrever peças processuais. Esse então é o chamado estilo forense. Depois eu coloco ali o penúltimo melhor ponto: imparcialidade, paixão e insensibilidade. Bom, o que eu quero dizer com isso? A Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, lá no inciso 1º
do artigo 35 coloca como um dever do magistrado, dever que é repetido no Código de Processo Civil, é um dos principais deveres do magistrado, é o dever de imparcialidade, que está ligado ao dever de serenidade, colocado na LOMAN. Mas então é da essência do trabalho do juiz, é da essência do papel do juiz, que ele se situe como um terceiro imparcial. O juiz é um terceiro que está fora da disputa, e que vai proferir uma decisão. E como terceiro, ele tem que ser imparcial. Imparcial também requer que o juiz seja desapaixonado. Ele não tome um partido, A própria, etimologicamente, imparcial é aquele que não tem partido, que não é parte na discussão. Porque quando a gente é parte, a gente está, de uma certa forma, envolvido emocionalmente. Essa imparcialidade, que é essa equidistância dos interesses das partes, ela deve se traduzir na redação da sentença. Então, a sentença não pode ser uma peça raivosa, não pode ser uma catilinária para um lado ou para o outro. Então, o juiz não é vingador, ele não tem que se colocar ali como um vingador em relação ao crime que foi cometido no juízo criminal ou no cível, por mais que o juiz tenha, claro, a sua tendência, Isso também é importante a gente ter ciência e consciência. Nós não conseguimos nos despir totalmente dos nossos preconceitos. Então, cada um de nós tem uma história de vida, uma formação cultural, familiar, religiosa, espiritual, das nossas vivências, que é o que nos faz pessoas. E a gente vai colocar essa carga na sentença. Então, aí, uns juízes são mais tocados por um crime ambiental, o outro pelo tráfico de drogas, o outro acha que o grave mesmo é crime de colarinho branco. Em suma, pega uma questão ambiental, alguns juízes são mais envolvidos, outros menos, uma questão de infância e juventude, uma questão de família. As pessoas vão ter visões diferentes, Mas o que é importante? Que o juiz, primeiro, tenha consciência disso, dos seus próprios preconceitos e trabalhe de modo a agir com equidistância, agir com imparcialidade, e reflita isso no texto. Então, na jurisdição criminal, ter sempre em mente o respeito à dignidade do acusado, apesar do crime, que é um fato concreto, determinado, que aconteceu, e a tarefa do juiz é presidir a produção da prova, avaliar os requerimentos das partes, defesa e acusação, tentar alcançar a verdade e identificar se o fato aconteceu ou não, nos termos em que foi relatado pelo Ministério Público. Então, não é tarefa do juiz um julgamento moral sobre o acusado. Esse é um julgamento social ou divino, mas não judicial. Então, a nossa tarefa é verificar se aconteceu um fato típico, se o fato foi cometido pelo réu, e aplicar a pena conforme os critérios legais. Então, o que eu quero dizer, meus amigos, é isso, Cuidado assim com o texto excessivamente apaixonado, Agora, isso também não quer dizer que o juiz seja insensível, que o juiz não se sensibilize com a questão que está colocada. Tem muitos fatos criminais ou cíveis que realmente tocam, são chocantes, e é bom que o juiz tenha empatia, tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro, de se imaginar quais são as consequências concretas da sua
decisão, mas não usar isso para atacar uma parte ou outra. É isso que eu quero dizer. E nem os seus procuradores. Tá? Então isso também é importante. A energia do juiz na sentença, ela tem que estar voltada à solução daquele problema concreto e não a censurar o advogado ou o procurador da República ou o perito, dizer que o advogado não agiu bem ou foi incompetente ou que o procurador tinha que ter feito isso ou aquilo, né? Nada disso. Concentre-se em resolver o problema, certo? E aí a gente vai ter então um equilíbrio entre imparcialidade, paixão e insensibilidade. No concurso, tá? O que é importante? O tema da concisão e da demonstração de conhecimento. Bom, o que é importante aqui, pessoal? Vocês vão ter no concurso esse desafio que eu disse, que é o desafio entre demonstrar conhecimento, né, e concluir a prova. Já está dito e é sabido que o grande desafio é chegar ao final, né? É conseguir concluir a prova no tempo necessário. Tá? Agora, ao mesmo tempo em que vocês vão então ter que buscar concisão, vocês também vão ter que demonstrar conhecimento. Então, o que eu sugiro? Né? Quando tiver um ponto em que vocês sabem, por exemplo, que o Supremo tem uma posição, o STJ tem outra, coloquem, né? Optem por uma e coloquem a posição que vocês estão adotando. Mas digam, ó, embora não desconheça que o STF tem posição diversa, adota a posição do STJ quanto a tal ponto, certo? Ou do TRF, ou uma posição doutrinária. Então, se calhar, né, de cair ali um ponto em que vocês conhecem uma divergência, ou que vocês sabem que a doutrina tem uma tal posição, ou um tribunal superior tem uma posição X ou Y, demonstre conhecimento. O que não é necessário, em geral e especialmente na prática, é se estender artificialmente no texto. Então tenham em mente isso que eu falei antes, que o objetivo da sentença é resolver um problema concreto, não é uma obra acadêmica. Então vocês não precisam começar dizendo que a tarefa do direito penal é proteger bens jurídicos e tal, parará. O crime de estelionato é um crime plurissubsistente contra o patrimônio, de concurso eventual, etc. Tá? Então não tem necessidade disso. Não é necessário se estender artificialmente no texto para tratar do que não é questão discutida naquele caso concreto. É isso que eu quero dizer, certo? Então esse é o desafio entre concisão e demonstração de conhecimento, certo? Tudo isso então sobre a redação. Bom, modelos de justificação, que nós vamos falar rapidamente, é só algo que vocês precisam ter uma ideia, né? Uma ideia rápida que pode ajudar, eu penso, no modo de pensar de vocês, tá? O modelo antigo que eu aprendi quando estudei na faculdade, hoje eu acho que já está, as aulas de teoria geral do direito já estão um pouco melhores do que eram, e de filosofia, era um modelo de justificação sistemático, dedutivo ou positivista, né, em que a tarefa do juiz na sentença era uma tarefa de identificar a lei aplicável e o caso concreto, né? Então a gente lia lá na época Teoria do Fato Jurídico, do Marcos Bernardes de Mello, que era uma Ponte de Miranda ali, né, os primeiros volumes do Tratado de Direito Privado, mastigado, e que dizia em grandes linhas que, bom, o juiz identificava o fato concreto, identificava a norma aplicável, né, a norma estava lá no Olimpo normativo, onde as leis moram, a lei incidia, né, e aí a gente retirava dali a consequência jurídica. Então a sentença era um raciocínio
puramente silogístico. Puramente, né? A sentença ainda é um raciocínio silogístico, mas não puro. Então a lei era a premissa maior, o fato a premissa menor, a decisão era a síntese, né? E a sentença era vista então como um ato de inteligência, né? Por que um ato de inteligência? O juiz não tinha uma maior carga decisória, né? O juiz identificava a consequência e a aplicava, né? Hoje, a sentença é vista como um raciocínio indutivo, né? E a sentença é o resultado de uma operação complexa e flexível, tá? Que não se limita ao silogismo, mas é aberta a elementos de persuasão, senso comum e argumentação. O que eu quero dizer com isso? Hoje se diz então que o raciocínio judicial ele é mais do que um mero silogismo, porque tem espaço, né, para uma certa carga decisória do magistrado com base em argumentos diferentes. Então, basicamente, está ligado à ideia de que não existe uma única resposta correta em muitos casos, tá? E não é por outra razão que a gente vê lá nos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, com seus 11 magistrados, chegarem a decisões diferentes, especialmente nos chamados casos difíceis, né? Porque se a gente pegar temas polêmicos, né, como união homoafetiva, né, na mesma Constituição, alguns juízes leram que não podia e a maioria entendeu que podia, com base na argumentação, né, envolvendo não só a literalidade da Constituição, mas a dignidade da pessoa humana, a liberdade sexual, a proteção da vida privada e por aí afora, né. Na mesma Constituição nossa, com o mesmo texto, o Supremo Tribunal Federal já leu que o regime integral fechado para crimes hediondos era constitucional, depois entendeu que era inconstitucional e mais recentemente entendeu que mesmo o regime inicial fechado para crimes hediondos é inconstitucional, né? Então vejam, há uma certa permeabilidade até para mudanças da concepção jurídica na sociedade, né? E para mudanças de argumentação. Num problema concreto, então saindo lá daquele plano, né, tão alto do Supremo Tribunal Federal, discutindo questões constitucionais complexas, na nossa vida prática diária tem questões difíceis assim, né? A gente aquilo que nos ensinaram, né, como eu falei, que a lei está lá, o fato está aqui, a gente aplica e chega a uma solução. Quando a gente chega para resolver um problema concreto, vai ter a incidência simultânea de normas legais, processuais, a gente vai ter uma discussão sobre conflito aparente de normas penais, né, qual é afinal a norma que incide. Esse caso é um caso de lavagem de dinheiro, é um caso de evasão de divisas, ou não é nenhum dos dois. Aí vai ter um argumento de defesa, que é um argumento de inconstitucionalidade do próprio tipo penal. Aí vai ter uma discussão sobre a regulamentação administrativa da declaração de saída de valores para o exterior, que pode ter um reflexo na via penal. Então vejam, tudo isso está emaranhado, né, numa mesma discussão. Então, de conflito de normas, conflito de hierarquia normativa, né, Constituição, eventualmente um tratado internacional, legislação nacional. Eu vou ter que discutir qual é que está incidindo. Posso ter um problema de conflito de leis no tempo, posso ter um problema de nulidade processual. Vejam, tudo isso é imbricado em questões de fato e questões de direito, tá? Em suma, o que eu quero só chamar a atenção de vocês é para o seguinte: o raciocínio puramente silogístico, ele não resolve tudo, né? A discussão judicial é mais complexa do que isso, tá? A gente não vai aprofundar nesse ponto, que não é o nosso objeto, mas eu acho importante que vocês tenham clareza disso, né? Ao menos uma ideia breve disso, nesse momento que vocês estão preparando uma prova de concurso, tá? Bom, a gente vai ter uma divisão na motivação entre motivação
de direito e motivação de fato. Então, em primeiro lugar, aqui na motivação de direito, a gente vai ter uma primeira tarefa que é individualizar a norma aplicável. Tá? Por que isso aqui é importante? Está ligado ao dado seguinte, que é a denúncia como hipótese de trabalho. Tá? Então, na motivação de direito, a nossa primeira tarefa vai ser, e que no caso do concurso para vocês vai ser, ao ler aquele problema, identificar ali os fatos e a norma aplicável, vai ser o seguinte: a denúncia, ela vai trazer uma narrativa e vai oferecer uma hipótese, né, de trabalho. Ela vai dizer, olha, o fato acontecido é esse e o Ministério Público vai dar uma capitulação jurídica e dizer, esse fato é um estelionato. Eventualmente o juiz vai desclassificar. Tá? Então o juiz vai identificar ou individualizar a norma aplicável, que pode ser ou não aquela indicada pela denúncia. Tá? Isso vai ser algo que vocês já vão começar a pensar quando vocês começarem a bolar a estrutura. Tá? Porque vocês vão ler o problema e vão ver lá que o Ministério Público denunciou por estelionato. E vocês acham que não, que é peculato. Então, ali vocês já vão ter uma operação que é uma eventual desclassificação. Tá? E isso está no âmbito da motivação de direito. Por que isso é importante? Porque se eu mudo a classificação jurídica do fato de estelionato para peculato, eu mudo os requisitos. Eu começo a já pensar diferente. O que eu tenho, os fatos que eu tenho que identificar já são outros. Quer dizer, quando eu coloco um problema jurídico, né, dentro de uma determinada questão dita questão de fato, na verdade eu já vou olhar para aquele problema com os meus óculos de jurista. Então eu já vou olhar não para o fato bruto, né? Não é como eu encontro um amigo e conto um fato inusitado que me aconteceu, porque eu fui entrar no táxi, entrou outra pessoa e tal. Ali eu estou contando um fato, não tem nenhuma consequência jurídica. Se eu estou no âmbito de um trabalho técnico jurídico, não é o fato bruto que me interessa, é o fato com a sua qualificação jurídica. Isso já muda, certo? Mas então, o que é importante aqui? Pensem nisso, que a denúncia é uma hipótese de trabalho. Tá? E, uma vez identificada a norma aplicável, que pode se identificar ou não com aquela indicada pela denúncia, eu vou ter uma tarefa de interpretação da norma aplicável. Que às vezes pode ser muito simples, né? Pode ser que o fato seja um furto, que é um crime muito antigo. Tá lá nos 10 mandamentos, não roubarás, né? Desde que o mundo é mundo, né, já teve alguém para ir lá pegar o que era do outro, né? Talvez só não em sociedades que não conheciam propriedade, mas desde que havia isso, certamente, né? Então o subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, né? Um crime muito antigo. Como é um crime muito antigo, muito já se escreveu sobre isso e os entendimentos são mais ou menos consolidados, né? Todo mundo já sabe assim, quando é que aplica o furto noturno, quando é que não aplica, se aplica qualificadora, se não aplica, o que é escalada, etc. Porque tem uma grande massa de casos, né? Então isso já se discutiu muito, isso já está muito sedimentado. Quando a gente vai para crimes contra o financeiro, quando a gente vai para lavagem de dinheiro, quando a gente vai para tráfico de pessoas, quando a gente vai para crime contra a tributária, que são crimes que têm uma história mais recente, né? E portanto uma massa de casos menor, as incertezas aumentam, né? Porque as coisas não estão tão sedimentadas. Então eu tenho já aí mais dificuldades na interpretação da norma aplicável. Já não, as coisas não são tão claras, as pessoas têm posições diferentes, tem poucas decisões, né? Então essa tarefa da motivação do direito pode ser um pouco mais dificultada, certo? Bom, e aí eu tenho a motivação de fato, tendo em mente entre motivação de fato e motivação de direito, que essa separação entre questão de fato e questão de direito não é uma separação absoluta, porque
vejam bem, quando eu olho para o fato, eu já olho com os meus olhos de jurista, né? Eu não olho para o fato puro, como eu disse antes. Então, eu olho sim uma questão de fato, mas tem uma questão de direito por trás. Uma vez visto o fato, eu volto à questão de direito, né? Hoje se fala até em espiral hermenêutica, né? Que o sujeito vai do fato à norma e da norma ao fato. Mas não vamos aprofundar nisso aí. Nesses pontos eu quero só que vocês tenham uma ideia, né? Na motivação de fato, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o ponto da verdade no processo penal, tá? Nesse ponto da verdade, meus amigos, o que eu quero dizer é essencialmente o seguinte, né? Vejam, qual é o objetivo do processo e da produção de prova do processo? É a reconstituição da verdade. Por quê? O juiz não viu o fato, ele não testemunhou. Aliás, se ele fosse testemunha, não poderia ser juiz. Então, ele vai ter que necessariamente se valer das provas para alcançar essa reconstituição da verdade, tá? Essa reconstituição da verdade, ela é necessária, né? Ela é inescapável. Se não tiver a reconstituição da verdade, não tem processo. Se a gente achar que é impossível reconstituir a verdade, a gente também não tem processo, porque, né? Então é uma tarefa essencial, né? Tradicionalmente, a doutrina mais tradicional, mais antiga, falava que no processo civil se buscava a verdade formal, no processo penal a verdade real, né? Hoje se diz que mesmo no processo penal, o que se busca é a verdade processual, a verdade possível, né? Então, é uma verdade por aproximação, é uma hipótese que no penal ela tem que ter um grau, que depois a gente vai avaliar, que é o standard probatório, lá quando a gente tratar da sentença absolutória, mas de um altíssimo grau de probabilidade, né, de que o fato aconteceu daquela forma, tá? Bom, o segundo ponto aqui, sistema da persuasão racional, né? O que se quer dizer com isso, né? Vejam lá o artigo 155 do Código de Processo Penal, tá? Então, se vocês estiverem com o texto aí, deem uma olhada no 155, né? O que ele vai dizer, que trata aqui da persuasão racional. 155 vai dizer assim: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, né, não podendo fundamentar a decisão e tal. Mas o que me interessa aqui é essa parte inicial. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Embora o texto fale em livre apreciação, hoje tem se entendido que, na verdade, o sistema é um sistema de persuasão racional. Quer dizer que o juiz tem que fundamentar racionalmente a sua apreciação da prova. Então não é um sistema de prova legal, mas não é um sistema de livre apreciação no sentido de que o juiz tem uma liberdade total. Não, ele tem que chegar a uma conclusão que não é uma conclusão íntima, como tenho a convicção de que o fato aconteceu. Não, eu tenho a convicção de que o fato aconteceu assim, por tais e tais motivos, e porque não é possível, não é verossímil que ele tenha se dado de outra forma, tá? Então daí persuasão racional, quer dizer, o juiz tem que colocar aquilo com base em razões confessáveis, né? Vejam como tudo está ligado ao dever de fundamentação, tá? Depois, o nosso item seguinte aqui, ônus da prova, tá? Regra do artigo 156 do CPP, vejam lá. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, tá? Só que
As regras de ônus da prova são regras é uma regra de julgamento, não é uma regra de produção de prova. Tanto é que no processo penal brasileiro, ao menos por enquanto, o juiz pode determinar a produção de provas, né? Isso está expresso no próprio 156, né? Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, e aí vem, mesmo depois da reforma de 2008, no campo da prova foi mantido o poder do juiz de determinar diligências, tá? Ao menos de forma complementar à iniciativa das partes, tá? Bom, prova suficiente para a condenação. Aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a discussão é sobre o estándar probatório exigível para uma condenação. Então, o artigo 386 do CPP, me acompanhe aí, lá no inciso 7º, né, ele coloca como uma das possibilidades de absolvição o fato de não existir prova suficiente para a condenação. Tá? Bom, quando é que não tem prova suficiente para a condenação? Tá? A gente não tem muito no Brasil uma discussão sobre o estándar probatório, né? Que nos Estados Unidos é uma discussão mais ampla ou mais profunda, ou as duas coisas, sobre a prova além de dúvida razoável, que é o estándar que eles usam para condenação em matéria criminal. Para outros tipos de processo tem o estándar de preponderância de prova, né? Mas no penal, então, é o de prova além de dúvida razoável, né? Essa prova além de dúvida razoável, porque é algo que pouco refletido no Brasil, mas vejam, quando se fala verdade real, imaginem o seguinte: imaginem um caso em que não tem prova direta, só tem prova indiciária. E pergunto mais para vocês: é admissível no Brasil uma condenação com base em prova indireta, em indícios? Tá? Vou dar dois exemplos. Primeiro, o sujeito teve um roubo, né, a banco, coloquialmente falando, como a gente disse, na linguagem falada dá para a gente se permitir isso, um assalto. Os autores fogem, né, ou como se fala também no jargão policial, né, os autores fugaram, né? Então os autores fogem, são perseguidos pela polícia militar, pela brigada aqui no Rio Grande do Sul, né? E chega a um ponto em que eles não têm como avançar, para o veículo, um é morto pelos policiais, um se entrega e o outro foge, tá? Esse que foge é perseguido ali pelos policiais a pé e é encontrado escondido nos fundos lá de uma casa dentro do galinheiro, tá? E aí o sujeito está com uma roupa que é parecida, né, segundo relatos policiais, com a pessoa que saiu de dentro do carro, onde estavam os outros assaltantes, inclusive um que foi morto. Ali perto foi encontrado um revólver e um malote de dinheiro, tá? Ouvidas testemunhas lá, vítimas do roubo ao banco, nenhuma reconhece o sujeito, até porque usavam máscaras, tá? Bom, então num caso assim, a pergunta para o sujeito o que ele estava fazendo ali, ele diz que foi alugar uma casa ali naquele bairro, naquela vila, mas que ele não tinha falado com ninguém. Aí perguntado por que se ele foi preso dentro do galinheiro, ele disse que é verdade. Por que ele foi preso dentro do galinheiro? Porque a brigada apareceu. Mas se ele estava só procurando uma casa para alugar, por que ele fugiu? Porque ele não era do local, então ele ficou com medo, sabe? Então a história é inverossímil. O que eu quero dizer? Num caso assim, eu não tenho prova direta de que aquele sujeito foi o autor do roubo no banco. Agora, eu tenho o carro da fuga, que é reconhecido, o depoimento dos policiais dizendo que uma pessoa com as características daquela que foi presa e com roupa das cores daquela que foi presa saiu de dentro do carro e fugiu, enquanto os outros
dispararam contra os brigadianos e um foi preso, o outro foi morto. Eu tenho a circunstância da prisão, eu tenho o revólver perto do local onde ele estava, o malote do banco perto do local onde ele estava, e eu tenho a inverossimilhança do relato desse sujeito. Tá? Então eu tenho prova indiciária suficiente para uma condenação. Tá? Então o que eu quero dizer eu posso afirmar com um grau de absoluto de certeza que as coisas poderiam ter se dado de outro modo? Até posso, né? Mas eu tenho um alto grau de probabilidade que aconteceram desse jeito. É isso que eu quero dizer, tá? Então, a remota possibilidade de que possa ter acontecido outra coisa não é suficiente para a absolvição. É aí que eu quero chegar, tá? Isso serve para outros casos. Pense no caso, sei lá, caso do mensalão, tá? O Supremo condenou, pelo que se tem notícia, pelo que se pôde ler de informativo e de assistir a transmissão do julgamento. Então, com essa ressalva de que eu pessoalmente não tive acesso ao processo em si, mas pelo que tudo leva a crer, o Supremo julgou com base em prova indiciária, o que é perfeitamente admissível. Como é admissível para o roubo, também é admitido para casos de corrupção e de lavagem de dinheiro. Eu posso afirmar com um grau de 100% de certeza que as coisas não poderiam ter se dado de outro modo? Não, mas é altamente improvável que tenham se dado de outro modo. Foi essa a conclusão do Supremo. Entende? Então, esse é o estándar, né, de prova suficiente para condenação. Vou pegar um outro caso, um último, para a gente ter esse estándar. Caso amplamente conhecido, caso Nardoni, né, do homicídio da menina que teria sido jogada de cima do prédio pela janela. A tese da defesa, segundo noticiado aí pela imprensa, é de que uma terceira pessoa teria entrado no apartamento, cortado a tela e arremessado a menina. Nunca se achou essa pessoa, não tinha sinal de arrombamento, tinha um relato já de desentendimentos da menina ou de violência da madrasta em relação a menina, e aí outras provas, enfim, chegaram à conclusão de que os autores foram o pai e a madrasta. Vejam, é altamente improvável que essa terceira pessoa tenha existido, então eu tinha um grau de certeza suficiente para condenação, certo? Então, isso sobre o tema da prova suficiente para a condenação. Na valoração da prova, então tudo isso na motivação de fato, né? Na valoração da prova, eu vou ter uma valoração individualizada em que eu vou analisar aquela prova em si e avaliar se ela é ou não confirmada por outras provas, né? Eu posso usar elementos de confronto, eu posso, na prova testemunhal, levar em conta o tempo decorrido desde o fato, né? A espontaneidade da declaração, a reiteração daquele mesmo relato em relação a outros fatos, o interesse ou não da testemunha em relação aos fatos, a coerência, né, ou ausência de contradições do depoimento, precisão, né, as próprias condições da testemunha, né, culturais, o quanto ela tem condições de apreciar aquele fato. E depois, que até é mais importante, uma valoração conjunta da prova, né? E aí sim, na valoração conjunta, eu vou levar em conta os elementos de confronto e, como o próprio nome está dizendo, o conjunto da prova, né? Quer dizer, todas as provas introduzidas no processo, né? E por fim, a verossimilhança, que é, como eu falei, o quanto aquela história faz sentido, né? Aquela que eu falei para vocês, do sujeito que foi preso no galinheiro, não faz nenhum sentido, né? Então eu levo em conta também a verossimilhança da alegação. Trazer os crimes da Federal,
uma alegação de que quem decidia, quem mandava tudo na empresa era um empregado. É um pouco estranho, né? Que o empresário ou o administrador vá delegar tudo para um empregado, se ele estava designado como administrador e tinha vigência, tinha participação efetiva dentro da empresa. E posso usar também ainda no processo penal máximas de experiência, como está previsto lá no CPC, expressamente no 335, e não diretamente no processo penal, mas eu também posso usar aqui, tá certo?